agradecer a presença de todos aqui. Nós estamos muito felizes em realizar essa roda de conversa, é a nossa terceira roda. Hoje a gente vai falar de arte, de música, e a gente intitulou essa roda com Pelas Ruas da Cidade, Arte, Afetos e Música. E temos o prazer de receber, além das 3 autoras aqui dos livros que lançamos, de livros que lançamos na Fundação, Mona Gadelha, Alessandra Oliveira, Lara Denise, a mediadora Beatriz Furtado, que é uma expert nesses temas, tanto em arte quanto em afetos. Então, professora, é um prazer estar aqui. A Bia, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará e também da graduação. E ela tem pós-doutorado em Práticas Artísticas e Curatoriais em Obras Fílmicas pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e em Cinema e Arte Contemporânea pela Universidade Paris III. Tem doutorado em Sociologia pela UFC e em Filosofia pela Universidade de Lisboa. E tem mestrado em Comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Bia e ela que vai conduzir aqui a nossa roda. Obrigada. Obrigada. Então, boa noite. Boa noite. É um prazer enorme estar aqui nesse momento, por várias razões. Queria começar dizendo dessas razões com a amiga Luísa, porque eu era estudante de graduação aqui na UFC, na comunicação, quando eu descobri, não me lembro exatamente porquê, como, a verdade, eu soube que aqui tinha um acervo de videoarte. E eu vim aqui procurar, vim a essa casa, procurando como é que eu poderia fazer minha pesquisa sobre videoarte, que era alguma coisa que me interessava muito e a gente tinha muito pouco acesso a ter na mão, ter em mãos uma coisa que era rara naquele momento, que era a produção de arte naquele período, e aqui eu encontrei nessa casa o abrigo, o carinho da Luísa, muito. Desde então sou muito grata por isso, porque me abriu muitos caminhos. Por outro lado, o encontro de estar aqui reunido em torno de 3 pesquisadoras que eu tenho extrema admiração e que também cruzaram as nossas vidas. Eu acho que a gente vai ficando mais velho, envelhecendo, e os caminhos vão se cruzando por muitos lugares. A Mona, eu era uma jovem adolescente, sei lá, pelos meus 17 anos, não tenho muita ideia, assim. Mas eu era muito encantada, porque a Mona tinha uma banda aqui, e era no tempo da Galeria Crédimos. E naquela galeria eu pude, enfim, me encantar pela força, pela energia, que abria de caminhos musicais, mas também de comportamento, de atitude na vida, E era uma banda basicamente de mulheres, eu acho que não me lembro. Teve várias formações. Teve várias formações, mas assim, me chamava a atenção, daí porque, me desculpem os homens, mas eu não me lembro da formação com nenhum. Sim. Mas eram jovens que estavam ali, mulheres, e eu não acreditava, que aquilo pudesse estar acontecendo nesse lugar que era a cidade, naquele período em que muitas poucas mulheres estavam à frente, assim, de movimentos, E depois tudo que foi o movimento Massa Feira. E aí eu já estou misturando a minha história com a história que a Mona resgata, no seu livro. E as tantas pessoas que eu encontrei nesse livro, em que naquele momento alguns nem tanto
cidade, mas que eu ia reconhecendo, né, essa história. Então, acho que esse trabalho que a Mona apresenta, bom, e depois nós fomos estudantes na comunicação colegas. juntos. E lembro que a gente, inclusive, participou de uma peça de teatro, no teatro Universitária. no teatro universitário, quando a professora Herodes Honório era professora do teatro, e foi a minha primeira e única emoção de pisar no palco como atriz. Então, assim, são tantas coisas e aí eu acho que isso já dá a dimensão do que significa poder ter a produção, né, desses livros, esse projeto, porque eu acho que não é só ali o trabalho de cada uma delas que estão aqui, mas não só para se dirigindo à academia, né, mas fazendo a gente reabitar esse tempo que está ali, toda materializado no trabalho. E aí, botando aqui no caminho, né, traçando aqui esse percurso, a Alessandra, eu tive a oportunidade de estar sendo professora na Unifor, na área de comunicação, e trabalhei 4, 5 anos na Unifor antes de entrar na UFC. E a Alessandra foi minha aluna, você avó, eu acho. Né? E como aluna, a Alessandra já era uma pessoa que se destacava, né? Eu digo que se destacava porque muita gente boa existia, mas algumas pessoas, elas pulsam, vibram, fazem as coisas acontecer mais, por circunstâncias as mais diversas, né? E a Alessandra era essa pessoa que estava muito ligada à fotografia, né? Era uma pessoa muito ativa. E eu tive a oportunidade da gente trabalhar juntos num projeto que se chamou Cidade Anônima, onde onde a Alessandra, junto, né, conosco, fizemos pesquisas na cidade. A ideia era encontrar outros modos de experimentar a cidade, as temporalidades na cidade. Minha dissertação de mestrado, essa que eu fiz em Barcelona, é sobre o tempo no espaço urbano, e tinha muito a ver com a experiência de viver numa velocidade muito grande. Então, me vinha a sensação de que era preciso pensar que essa cidade não é só velocidade, que ela é também outras temporalidades, e que, portanto, a gente precisava encontrar a matéria dessa temporalidade na vida, nas histórias das pessoas, né? E aí nós fizemos uma série de encontros, entrevistas, que a gente chama na academia de ir a campo, né? Com várias pessoas, e encontramos vários personagens que a gente se colocou na condição de personagens narradores dessa cidade, que era, por exemplo, só para citar, que eu acho que tem uma força muito grande, ali embaixo do viaduto, ali em frente à base aérea, havia um senhor, ele não está mais lá, mas havia um senhor que morava muito longe dali, mas que todos os dias ele saía de manhã muito cedo, acho que depois de Messejanas, do lado de Messejana, e ele vinha cultivar a terra e, sobretudo, para plantar hortas. E ali tinha uma quantidade imensa de folhagens, sobretudo, que eram folhagens que não necessariamente ele vendia, sabe? Porque ele era um campo aberto, se alguém chegava ali, ele podia comprar, mas as pessoas podiam entrar e pegar. E ali ele vivia nessa cidade, embaixo de um viaduto, tinha um trânsito muito grande, né, de carros, de barulhos, e ele fazia essa
ação de todos os dias fazer esse cultivo de um outro modo de operar e de pensar o seu próprio trabalho, a noção de trabalho. Bom, mas aí foram muitos, né, que a gente encontrou, né, Alessandra? Vários que eram pessoas, só para citar um exemplo muito rápido, de um senhor que na feira de Messejana, ele... É o Pedro. O Pedro, que era uma pessoa hiper vaidosa, né? Ele adorava ser, tudo que ele queria ser na vida era ter vaidade. E ele tinha muita vaidade de se arrumar, enfim. E ele era um relojoeiro, no meio de uma feira, na maior burburinho da feira de Messejana, no sábado, e ele ficava ali muito cuidadosamente cuidando dos relógios, que é um elemento, né, que marca um tempo exato, diferente do tempo exato que eu digo, do tempo conforme a gente divide cronologicamente os nossos dias e as nossas vidas. E aí foi um trabalho que foi feito com o Zé Albano junto, isso. E depois com o pessoal da base, que era um grupo de jovens da arquitetura que que fizeram intervenções no espaço urbano, no espaço da cidade, com a cidade anônima, né? Então isso foi uma época muito importante para mim, e eu acho que foi uma experiência muito forte para todos nós, que éramos um grupo muito, muito grande. E aí, assim, encontrar, né, Mona, depois a Alessandra, e agora falar um pouco da Lara, né? A Lara eu conheço mais recentemente, né, Lara? Lara trabalhou conosco num projeto muito difícil, que foi um projeto, nós começamos a observar nas redes sociais que haviam certos grupos abertos, que todo mundo pode acessar, em que no meio nas brigas entre aquilo que a gente chama de gangues, né, da cidade, ou que a gente chama de facções, enfim, desses grupos de jovens que se organizam em torno, ou que são levados, né, a ter uma vida em torno dessas facções, decretando nas redes sociais a morte de crianças e adolescentes, e que estava sendo levantado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia esses dados para tentar pensar políticas públicas para lidar com esses problemas. E Lara foi e né, uma das principais, das pesquisadoras que estavam fazendo esse trabalho junto à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que nos seus relatos conseguiu nos passar elementos, né, para a gente pensar a situação dessas pessoas, das mães, sobretudo, quase nenhum pai, mas das mães, sobretudo, que não estavam tendo ali atendimento, né, do Estado. E elas foram as primeiras pesquisadoras desse trabalho, foram as primeiras pessoas a chegar junto a essas famílias para compreender a situação. E nós fizemos o filme, Lara é parte desse trabalho que se chama Decretadas, e que, enfim, tem servido aí para a gente pensar essa questão. Então, assim, não é sobre os nossos trabalhos, mas eu pensei em contar essas histórias para vocês, porque isso tudo tem a ver com a cidade. Eu acho que além da alegria de estar com essas três mulheres, que eu tenho uma admiração profunda, né, também a ideia de pensar que, por sorte, não sei como foi a escolha, né, desses três livros, esses três livros também acabam produzindo esse encontro e produzindo também essa relação nossa, né?
Então, assim, o trabalho da Alessandra, o trabalho da Mona, elas vão falar melhor que eu falar, já falei muito, né? Mas são trabalhos muito implicados com a cidade, com o espaço, né? De como a cidade pode ser lida, pode ser pensada, pode ser entendida, partilhada entre nós a partir dos movimentos musicais, que são movimentos culturais, os movimentos do grafite, os movimentos de imagens, né, de grupos que elaboram, que enfim, desenham a cidade, um panorama e até às vezes de forma mais direta, parecem conversar com a gente. Esses muros, eles são verdadeiros diálogos produzidos, né, nessas imagens, tanto do grafite como dos desenhos, ou como já ações organizadas em grupos, né, eles podem ser vistos como alguma coisa que a gente precisa lê-los com muito carinho e atenção, para que a gente compreenda que a cidade que a gente vive são múltiplas cidades. A cidade não é uma, né? Ela é múltipla, né? E mas é um cheio de diferenças, né? Em todas as suas diferenças. Então, assim, é isso, já falei demais. Agradeço imenso e me sinto extremamente emocionada de estar aqui podendo partilhar esse momento com vocês. Então, vou passar, né, para vocês e aí vocês... Falei... Desculpa. Você escolhe só quem conversa. Você acha que conversa com vocês? Tem que... Posso começar? Porque a mãe tá aí de barriga Estou aqui com 9 meses, né? O Theo pode nascer a qualquer momento, então eu vou começar logo. Queria agradecer à Fundação Valdemar Alcântara, porque a gente ter esses livros impressos, né, publicados, quantas teses, dissertações maravilhosas ficam só nos repositórios das universidades e a gente não tem a oportunidade de partilhar. E eu acho que estar impresso também traz, assim, um peso e traz também uma possibilidade do diálogo que é muito preciosa. Então, todo lugar que eu vou apresentar o livro, eu sempre enalteço a Fundação. Pela iniciativa, foram 12 livros publicados. Muito me orgulha, muito me honra fazer parte, né, desse time, dessas pessoas maravilhosas. Estou tentando ler. Fernanda, que é uma das autoras e está aqui, propôs uma troca dos livros. Já comecei a ler o seu, viu, Fernanda? E é um prazer conhecer a cidade por esses outros olhares. Como a Bia estava falando, a cidade é múltipla. E eu comecei essa descoberta mais teórica pela cidade com a Bia. Então, quando a Silva falou que seria ela a mediadora, eu fiquei muito emocionada. Porque eu digo que a minha descoberta pela cidade começou quando eu comecei a andar de skate. E eu era uma adolescente, única mulher no meu grupo que estava andando de skate pela cidade. Eu vivia num bairro que é um bairro periférico, mas numa região que vivia mais classe média, então vivia muito na minha redoma. E quando eu comecei a andar de skate, eu comecei a conhecer os bairros, o centro, comecei a andar à noite, comecei a me sentir poderosa, porque eu me sentia protegida também pelo skate, pelo grupo que eu estava participando, que a gente nunca anda sozinho, né? E até a própria ideia do skate de você aprender a fazer as manobras saltando os obstáculos, ver os buracos da cidade, as suas imperfeições. E isso me trouxe um interesse pela cidade e também pela arte urbana, pela pichação, pelos escritos na cidade, pelas formas de comunicação no espaço urbano. E fui nutrindo esse interesse e, de alguma forma, sempre pesquisando cidade, sempre entrando nessa questão da cidade. Quando eu entrei no projeto Cidade Anônima, eu começo, inclusive, esse livro falando sobre Cidade Anônima. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no skate e falo sobre o Cidade Anônima, que foi esse projeto
que foi um divisor de águas para mim, porque, imagina, estava no começo da faculdade e comecei a ter acesso a autores que eram bem complexos, mas que abriam também assim, as possibilidades, Walter Benjamin, Deleuze. E essa discussão sobre o tempo, que eu fiquei fascinada na época, né? A Bia também era minha professora, então eu encontrava na sala de aula, encontrava no alpendre, encontrava também na rua. Isso é muito precioso também. E essa experiência de ir, de olhar essas outras temporalidades, de olhar essas pessoas, esses narradores anônimos que estavam na cidade e que vivenciam a cidade de outra forma, sem ser pelos carros, pelos espaços fechados, né, pelos shoppings. Fortaleza é uma cidade que gosta muito de espaços fechados, de confinamento. E quando a gente começa a vivenciar a cidade, a rua, os jardins, começa a sentir o tempo, o clima, o sol, a gente vai sentindo na pele, vai entrando nos poros. E eu comecei a me apaixonar por Fortaleza e, ao mesmo tempo, ser muito crítica a ela. Eu digo que eu amo e odeio a minha cidade, por muitas coisas, né? Então, é uma cidade que precisa de transformação e a gente fica mais atenta a isso. Mas é o meu lugar de referência, onde eu retorno, é onde eu quero estar e eu quero ajudar a transformar. Pensando nisso, eu fui fazer essa tese de doutorado, mas quando eu me aprofundei no campo, que eu acho que o campo modifica totalmente a pesquisa, eu tinha até feito um capítulo inicial, prévio, falando sobre grafite, diferença entre grafite e pichação, tinha escrito assim umas 50, 60 páginas, e eu não faz mais sentido. Vou começar de novo. Aí eu falei para minha orientadora, Ercília, queria mandar um abraço para a Ercília, querida, minha orientadora do mestrado e doutorado, e ela falou, tudo bem, eu já estava atrasada. Aí eu, mas não faz sentido, eu não vou entregar algo que não faz sentido. E aí foi o campo que foi me dando as categorias. Eu comecei a ver lá no campo que eu preciso discutir experiência. Tá, então essa vai ser uma categoria teórica que eu vou trabalhar. Eu preciso discutir as nuvens. Então essa é uma categoria que eu vou puxar, que eu vou trabalhar. Então foi nesse campo que eu percebi que essas histórias desses sujeitos, não só elas eram autobiográficas, mas elas também compunham uma narrativa citadina. Elas contavam a história da cidade. Elas eram incorporadas pela cidade como um corpo poroso, né, que incorpora realmente as suas vivências. E elas faziam com que a cidade fosse polifônica, elas faziam com que a gente se identificasse também. Então, os grafites do Luiz, por exemplo, eram grafites do Luiz, mas eram meus também. Porque eu mudava, antes de começar a pesquisa, eu mudava meu percurso para encontrar os personagens que ele tinha desenhado pela cidade. E eu criava as histórias desses personagens. Então, essa história também é minha. É minha, é da cidade. Ela traz diálogo, traz uma polifonia. Daí eu criei um conceito, que eu trabalho na tese, que a tese nos permite também propor conceitos, né? Que eu chamo de biograficidade, que é essa escrita que nós fazemos ao estar na cidade, mesmo que você não seja artista urbano, mas você está transformando a cidade. Quando você passa pela cidade e tem um jardim, você plantou, ou então você ocupa com o seu corpo, porque nós somos espaço no espaço, você está interferindo ali naquela construção, naquela narrativa citadina. E então a biograficidade é a escrita que nós fazemos na cidade e que a cidade faz na gente, no nosso corpo, na nossa pele. Ela me transformou tanto nessas vivências, nesse estar na rua, nesse sentir a cidade, que foi um conceito que ele foi meu visceral, foi meu na carne, que eu fui sentindo e fui construindo ao longo da tese. Então eu faço uma tese toda escrita em primeira pessoa. Você pode ler, pode escolher o capítulo e ler qual capítulo que você vai mergulhar nele. E é também autobiográfica, conta também a minha história de vida. Então, mergulhar um pouco no livro é mergulhar também um pouco em mim, em quem eu sou, nessa versão minha que eu torno possível aqui nesse livro.
Então, acho que é isso. Estou inspirada porque eu estou grávida. Inspiradíssima. Inspiradíssima. Posso falar? Também agradeço muito, agradeço a Silvia, agradeço a Fundação. É um prazer enorme estar aqui com a Bia, né? Toda uma relação afetiva desde a adolescência. A juventude é esse lugar que a gente sempre volta com muito afeto, né? Cara, e eu tenho voltado muito para a minha juventude. Eu tenho pensado muito nessa... principalmente porque ao fazer essa pesquisa, né, que se chama O Perfume Azul, Rock e Transgressão na Fortaleza dos anos 70, o título original da dissertação era O Perfume Azul, Artífice da Ruptura, Rock e Transgressão na Fortaleza dos anos 70. Ruptura porque a gente, quando eu digo a gente, já me colocando junto com o grupo, tinha mesmo essa proposta de uma nova sonoridade, de um comportamento também, né, mais transgressor e anticonvencional. Mas, voltando aos agradecimentos, é uma honra estar aqui com vocês, né? Que linda a sua fala, depois a gente vai ouvir a Lara. Obrigada também pela presença de todo mundo. Também, assim, felicito também pela proposta da coleção, muito linda essa coleção de 12 livros. Quando eu estava fazendo a dissertação, eu tinha esse sonho de publicar, e aí quando surgiu o edital, eu falei, puxa, é uma possibilidade de publicar, né? Porque realmente o contato, né? Ter o livro na mão realmente é uma outra coisa. Eu lancei o livro no dia do rock, no dia 14 de julho, no Centro Cultural BNB, com um show, com um pocket show, com participação de alguns integrantes do Perfume Azul, e foi muito emocionante, né? Tinha um público muito legal, a gente teve uma mesa de debates antes, depois teve o show, esse trabalho só tem me dado alegria, né? Essa dissertação essa pesquisa foi realizada em 2017, 2018, no PPG-Com, né, da UFC, com orientação do Wellington Júnior, mas muito incentivada também pelo Gilmar de Carvalho. Eu diria que o Gilmar foi o grande incentivador, porque eu morei em São Paulo durante 28 anos e voltei para Fortaleza em 2014 para assumir a coordenação do Laboratório de Música da Escola Porto Iracema das Artes. E é um trabalho muito intenso, né? Que realmente precisa de muita dedicação, né? São muitas horas e tudo. E eu fiz a faculdade de comunicação, terminei em 84, quer dizer, muito tempo depois, né? Voltando para a cidade. E nas conversas com o Gilmar, ele falava, puxa, olha, você está na cidade, podia fazer o mestrado. E é uma coisa que eu já tinha pensado, inclusive, em fazer em São Paulo, mas sempre com esse pensamento de que não vai dar tempo, eu não tenho como fazer tanta coisa ao mesmo tempo. E a gente foi conversando, e eu lembro que o Gilmar, ele gostava muito de ir lá no Shopping Aldeota, encontrava muito ele ali no Shopping Aldeota, a cara dele, né? E aí faltava assim 3 dias para se encerrarem as inscrições dos projetos do mestrado, e eu encontro com ele e falo, Gilmar, eu não vou fazer. Eu comecei a escrever, e assim, estou muito cansada, é muito trabalho, eu não vou fazer isso não. Ele olhou para mim e falou assim, você vai voltar para casa agora e vai terminar, porque a gente está no fim de semana, e até segunda você conclui. Eu falei, meu Deus, eu não queria ter falado isso. Vá para casa agora e vai escrever. E aí, realmente, né, fui praticamente intimada pelo Gilmar a voltar para casa e escrever. Escrevi, e foi assim, e foi muito maravilhoso, Bia, estar ali de volta na UFC, as aulas, assim,
a estudante mais velha do grupo, né, estar ali com aquelas pessoas jovens foi muito encantador, né, poder contar a minha história e também ouvir, aprendi muito. Tive aulas maravilhosas com a Gabriela Reinaldo, com o Henrique Codato, saudoso e querido, né, amigo. E defendi, né, teve com uma banca muito interessante também, com um músico e professor de São Paulo, Cacá Machado, que veio, a Elba Braga Ramalho, Elba Braga Ramalho é o nome mesmo, né, da Elba, a gente sempre fica, porque esse nome é homônimo, né, da cantora, professora, e o professor Gilmar de Carvalho também, na época, né, que estava na banca. E foi muito emocionante defender. Na defesa também convidei os integrantes do Perfume Azul, o Lúcio Ricardo e o Ronald Carvalho, a gente tocou na defesa, né? E o Perfume Azul era isso, era um grupo que atuava em meados dos anos 70, formado principalmente, né, eu digo principalmente porque para mim o Perfume Azul tinha essa liderança do Lúcio Ricardo, cantor, compositor, e do Sigbert Franklin, que além de cantor, músico, compositor, um grande artista visual que deixou um legado aí que está nos museus, nas galerias, né, do Brasil, daqui do Ceará, um trabalho muito bonito e pioneiro em várias, né, eu já fazia vídeo instalação, já fazia já tinha uma preocupação com a causa indígena. O trabalho do Sigbert é um trabalho realmente espetacular. E eles dois criaram o grupo, o Perfume Azul, ao lado também do Milton Mocó, que hoje mora nos Estados Unidos, baterista, do Ronald Carvalho, né, que era baixista do grupo, e teve alguns outros integrantes, o Will, o Nélio, o Samuel Nélio, que foi guitarrista também. E o Perfume Azul era a banda de rock, né, da cidade. O Lúcio Ricardo, ele era um personagem muito ousado, transgressor mesmo, né, de se apresentar vestido de colã, usava um boá. Aquilo era um escândalo para a época, né? A gente tinha ali no início, em meados, né, no início dos anos 70, o surgimento de uma música que a gente chama, do movimento que a gente chama de glam, né, que é muito bem representado por David Bowie, por Mark Bolan, né? A gente tinha essa referência internacional, essa referência do estrangeiro, e por causa disso a gente era muito combatido. Você vê que eu estou falando o tempo todo a gente, porque assim, só fazendo um parêntese, ao fazer a pesquisa, eu encontrava o meu orientador e ele falava assim, você está escrevendo, mas eu não estou te vendo aí nesse texto. E eu lembrei agora que a Alessandra também, né, usou a primeira pessoa, e eu demorei um pouco para entrar nessa proposta de usar a primeira pessoa e assumir que eu também fazia parte da história, que aquela era a minha história, né, é a minha história também, porque nós três éramos muito amigos, a gente se apresentava junto, às vezes eu fazia um show, era Mona e o Perfume Azul, como a gente fez no Teatro da Insetu, né, hoje é o Teatro Carlos Câmara, mas o Teatro da Insetu, o Teatro de Arena da Credmos, né, a Credmos era um centro cultural ali na Avenida Santos Dumont, com Joaquim Nabuco, acho que hoje é um supermercado lá, infelizmente, mas felizmente, porque era realmente ali nos anos 70, era um centro cultural onde existia galeria, um cineclube e um teatro de arena com atividade de teatro e de música. Então eu fiz muitos shows ali no Teatro de Arena da Credmos. Esse era o nosso point, né, o Teatro de Arena. E também o centro da cidade, né, o Teatro da Insetu, o Carlos Câmara. Eu morava na Rua Senador Pompeu, a rua mais longa do mundo, né, que se falava. Morava bem na Senador Pompeu, ali já perto do 13 de maio.
A cidade eu tenho uma relação com a cidade também, como a Alessandra falou, de amor e ódio, mas mais de amor, de paixão. A gente, assim, desbravava a cidade andando muito na rua. Assim, a cidade é uma referência muito forte na música que eu faço, na música que a gente fazia, né? É engraçado porque nenhum dos três dirigia, a gente nunca dirigiu, mesmo depois, e a gente tinha essa mobilidade, né, de andar ali pelas ruas do centro. A gente ia a pé, eu morava na Senador Pompeu, eles dois, o Sigberto e o Lúcio, moravam na Barão do Rio Branco, e a gente ia a pé para todo lugar, até para a Aldeota. A gente ia bater no Center 1 a pé. Era um negócio assim, muito interessante, né? A vontade de... essa coisa de andar, de parar. O Sigberto, ele era um artista que ele me apresentou a muitos outros artistas, de me levar, de me apresentar ao Estrigas, de me levar na casa da dona Beatriz Alcântara, e já jovem, já vendia os quadros. Então, existia um movimento, né, que era muito na cidade, né, da noite também. A gente estava ali sob uma ditadura, a gente tinha essa noção da repressão, né, mas a gente ousava muito, inclusive com um comportamento sexual bastante transgressor também para a época. Isso a gente mostrava nas nossas músicas, especialmente o Lúcio, o Ricardo. A gente chegou também a se apresentar em clubes de periferia, né? E aí depois, no começo, né, da minha fala aqui, que eu disse que eu estava voltando e descobrindo, é que eu comecei a pensar assim, caramba, eu fiz tudo isso e eu não tinha 18 anos ainda. Que trabalho que eu dei para minha mãe. Eu comecei tudo isso com 14 anos. Quase mato minha mãe. Eu comecei tudo isso e eu não tinha me dado conta. Até fazer a pesquisa, escrever e pensar sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre isso. Falei, cara, eu tinha 14 anos. Com 16 anos eu andava com esses caras, cantando em clube de periferia, cantando em outras cidades, em Sobral. A gente estava ali. Era uma vontade muito grande de mudar o mundo, de não aceitar essas regras, de não aceitar aquele ambiente também repressor, convencional, né? Aquela vontade de revolucionar, né, que a gente tinha quando era muito jovem, e continua, acho que retomando isso depois de escrever, né? Eu começo a pensar em escrever minha autobiografia depois dessa retomada. Enfim, falando assim, de forma fragmentada, né, para a gente aí também ficar à vontade para conversar. Eu fico por último, porque aí todo mundo está cansada, perto da hora de ir, a gente também não precisa falar muito, né? Mas é muito digno e muito bonito e muito inspirador uma mesa de mulheres, né? E mulheres que estão entrelaçadas por essa relação com essa cidade, que também é uma mulher. Acho que, pelo menos no meu imaginário, eu argumento aqui nesse livro também que Fortaleza é fêmea, que Fortaleza é uma mulher. E é muito bonito ver como Fortaleza é o mote, né? É o tema dessa coleção e as diversas maneiras em que ela aparece, né, nas publicações. E eu também preciso muito, como a Alessandra, como a Mona, ressaltar como é bonito, como é legal, como é inspirador, como é assim, incrível ter um objeto, né, como o livro, pegar, porque nem a tese, quando você termina, não tem mais aquilo de imprimir, colocar naquela capa dura e deixar na biblioteca, né? Temos agora uma doutora recente, novinha na sala, né, que aqui o Gisele deve estar deixando lá na biblioteca. Então nem essa materialidade, né, ali daquele, que eu lembro na graduação ainda fiz isso, né, de colocar naquele capa dura, com aquela letra dourada, um monte de regras, nem isso tinha mais. Então a defesa, por conta da pandemia, ela também foi virtual, então essa presença, essa materialidade do livro, do encontro, eu estou vivenciando agora.
Então, agradeço demais assim, a Fundação, a oportunidade, né, de ter publicado, dos encontros que aconteceram antes, durante e agora, depois da publicação, quanto o livro tem circulado, quanto tem sido muito legal. A ponto de ter sido muito emocionante também ver uma aluna da minha escola, porque eu levei lá para a biblioteca da minha escola, e ela ficou super empolgada e já pegou o livro para ler, e está gostando e está conseguindo passear por essa leitura, né? Então, tem sido muito legal o processo e a reverberação desse processo, né? E aí, como é um livro também que foi fruto de uma pesquisa, né? No programa de pós-graduação em Sociologia da UFC, com a parceria muito valiosa e incrível da Glória Diógenes, né, que é a nossa orientadora, que foi a pessoa que me autorizou, assim, pensando bem psicanaliticamente, foi a pessoa que me autorizou a vai, né? E é também uma declaração de amor a essa cidade, assim. Muito como o Emicida fala naquela uma letra que ele tem, né, que ele diz assim, escrevo como canto como quem escreve cartas de amor, né? Escrevo como quem manda cartas de amor. E essa tese, ela foi toda escrita como se fosse uma carta de amor a essa cidade. E aí, como toda enamorada, né, encantada, um pouco iludida também, cheia de expectativas e também aguentando algumas dores de cotovelo, né, também. Sem deixar de perceber, ao longo dessa longa relação, os defeitos que essa minha parceira também tem, né, que esse meu namoramento também pode causar. E aí é uma carta de amor porque eu nasci em Fortaleza, meu registro, a minha naturalidade é Fortaleza, mas eu não cresci aqui. Né? Eu cresci no interior do estado, passei por várias cidades, mas meu pai trabalhava em banco e a gente se mudava muito. Mas a cidade que eu mais me fixei, que eu passei minha adolescência, foi o Cariri, foi Barbalha. E agora, pelas minhas contas, a Barbalha até entrou na cidade que eu tinha morado mais tempo, Fortaleza já passou. E eu vim para Fortaleza, né, um costume que era muito comum entre classe média, né, do interior do estado, que era mandar seus filhos para a capital para estudar. Hoje não precisa mais, né, porque nós temos política de interiorização da universidade, então, mas na época as possibilidades maiores estavam vindo para a capital, né, então eu vim para Fortaleza e embora o Cariri seja uma região, né, muito urbanizada, tem o Juazeiro, o Crato perto, e eu já fazia esse movimento de ir só para o Juazeiro, andar no centro do Juazeiro, descer a rua São Pedro, subir a rua São Padre Cícero, né, para quem conhece Juazeiro. Chegar em Fortaleza, assim, foi esse encontro com essa cidade, com a coisa do anonimato, porque embora Juazeiro e Barbalha sejam cidades grandes, mas eu era muito conhecida lá, né? Assim, todo mundo sabe quem é a Lara, que é a filha do Cícero, que é neta da Dona Santinha, então você é muito conhecida, então Fortaleza tinha essa coisa do anonimato, né? Então eu podia andar por onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse, porque eu não ia saber quem era eu, né? Então foi muito essa coisa de descoberta, essa cidade, né? E aí essa tese ela foi muito uma declaração de amor, porque eu saí do mestrado muito desencantada com a universidade, né? No mestrado, eu fui fazer um mestrado, continuei esse caminho acadêmico, porque eu também me encantei pelos grafites, né, da cidade, por esse movimento, por essa cena, enfim, Fortaleza tem uma cena muito efervescente de arte urbana, pensando nas cidades do mundo, São Paulo, Nova Fortaleza é uma cidade que está muito conectada com essa produção, com essa cena da arte urbana. E aí, o fazer a pesquisa, ele foi muito atravessado por esse lugar que é a universidade. E atravessado porque, no meio do mestrado, eu engravidei. E a universidade naquela época, ela não era tão receptiva e tão acolhedora com as mães, né? E principalmente mães pesquisadoras. E aí a minha condição, ela não foi de qualquer forma assim, como é que eu posso dizer, facilitada, assim. Eu tinha que cumprir os prazos como os outros estudantes, eu tinha que, né, defender naquele tempo, eu tinha que publicar, eu tinha que enfim, e hoje eu consigo entender que aquela lógica me desencantou, né? Ela de alguma forma me afastou daquele lugar.
Então, eu defendi a dissertação, eu terminei, porque foi uma questão minha, eu tinha que terminar. Mas eu lembro que eu terminei e falei assim, tchau, nunca mais CH, eu passo na plena calçada. Obrigada. E aí fui fazer outras coisas, queria fazer outras coisas, passei uns quase 3 anos longe. Mas aí em Fortaleza ela tem um canto de sereia, né? Parece que ela vai lhe chamando, vai lhe cantando, vai lhe puxando. Então essa pesquisa surgiu muito de uma suspeita, de uma intuição de que é possível pensar essa cidade para além da sua materialidade, né? Possível pensar as ruas, a ocupação urbana, a violência, o uso dos espaços públicos por meio de outras entradas, vamos dizer assim, né? E essas entradas foram as escritas, que na tese eu chamo de escritas de rua, propositalmente no feminino e rua, porque a rua ela tem mais coisa da temporalidade, né, como trouxe hoje também, outra temporalidade, é uma vivência que tateia, né, que você vê pegando, você tem que parar, tem que caminhar muito para vivenciar essas escritas. Então foi a partir disso que essa pesquisa foi se fazendo, né? Então aqui no Fortaleza de Afetos, não esperem encontrar uma pesquisa bem recortada, né? Definida no mapa, de onde começa, onde termina. Também não tem um tempo, né? Não foi definido um cronograma, um tempo de a pesquisa começa agora, o campo, né? Então ela foi acontecendo à medida que ela ia se fazendo, né? E é muito interessante depois ir percebendo o quanto a cidade tem uma relação muito próxima com a palavra. E a cidade ao longo da história, né? Nossa Fortaleza, ou Barbalho, ou Juazeiro, Crato, ou Nova York, como as cidades elas têm essa relação intrínseca com a palavra. E a gente vai vendo quanto ao longo da história essa palavra vai marcando presença nesse espaço público, né? E aí sem qualquer argumento a favor de uma anacronia ou de uma linha do tempo histórica, mas o quanto a palavra vai estando nesse espaço público com diferentes discursos. E ela indo para a cidade, né, ela vai desacralizando essa aura que a palavra teve, né, na sua feitura enquanto um documento escrito, né? A escrita, primeiro ela ocupa esse lugar de poder, né, dos documentos, do que estava ali, que era restrito, dos escribas, né, dos religiosos. Então ela está muito restrita a esse lugar de poder. E como ela vai ao longo da história das cidades, ao longo do tempo, ela vai se desacralizando a ponto dela ser escrita no muro, né? Dela ser deixada no asfalto, dela ser rabiscada num poste, numa lixeira. Então, Fortaleza de Afetos é uma reunião desses escritos, né? De como é possível perceber uma literatura expandida nessa cidade, e uma literatura que muitas vezes vai ser de autoajuda, né? Então há muito uma pedagogia da rua, de passar uma ideia de autoajuda, né? Acredite, levante a cabeça, aguente, força. Vai dar certo. Vai dar certo, né? Do Jardim vai dar bom. Vai dar bom, né? Vai dar bom. Como há também uma literatura amorosa, né? As tantas declarações de amor. Como há também uma literatura da violência também, né? Uma marcação da violência a depender dos territórios da cidade. Então, essa pesquisa ela ficou circunscrita aos meus lugares também de deslocamento. Eu moro há, perdi as contas, 16 anos no bairro Benfica, 16 anos no bairro Benfica, e trabalhei sempre por ali perto, a escola da minha filha no bairro de Fátima, meus espaços de lazer, Praia de Iracema, Aldeota, Centro. Então a pesquisa ela ficou circunscrita a esse lugar, que eram os lugares que eu me deslocava no meu cotidiano. E agora eu estou professora em uma escola do Grande Bom Jardim, e tanto agora como antes nesses trabalhos de pesquisa, porque isso aqui também foi essa minha carta de amor à cidade, mas era também um projeto muito pessoal, não só pelo título, mas era de certa forma meu escape,
porque eu nunca trabalhei com grafite, nunca trabalhei com pesquisa desses escritos de rua. Os meus trabalhos como pesquisadora sempre foram na área da violência, das juventudes, da cultura. Então, ao mesmo tempo que essa tese estava sendo feita, eu estava trabalhando nessa pesquisa do comitê que a Bia comentou, que era uma pesquisa muito dura, uma pesquisa muito difícil, que era conversar com mães que tiveram suas filhas assassinadas. E filhas assassinadas com tortura, com requinte de crueldade, que após a morte essas meninas continuavam sendo assassinadas porque elas eram muito mal faladas nas redes sociais, porque eram como se elas justificassem a morte delas por alguma razão. Então, enquanto eram pesquisas em paralelo, então falar com essas mães, ouvir aqueles relatos, e ao mesmo tempo também fazendo essa pesquisa, foi uma coisa que muito tempo aconteceu em paralelo, assim, eram duas vidas, né? E eu encontrava também essas narrativas de violência, né? Essas narrativas que demarcam quanto nossos territórios também estão muito atravessados por essa vivência que não é só da declaração de amor, que não é só da autoajuda, né? Então, é interessante perceber essas diferentes literaturas na cidade. E o quanto, como a Alessandra falou, quando esses grafiteiros faziam esses desenhos também eram seus, né? Eu tive também uma relação muito de simbiose com essas escritas, né? Porque era, do meu ponto de vista, impressionante encontrar palavras que para mim faziam total sentido, assim. Então, sei lá, um dia eu estava me sentindo bem, as coisas muito legais, dando certo, eu encontrei a palavra alento. Então, para fazer total sentido, e eu reconheci que aquela palavra também era minha, assim, me confundia, ficava a ponto de achar, será que foi eu que fiz, né? Assim como também encontrava alguns xingamentos, né? Então, esses dias eu encontrei um palavrão que era o que eu estava precisando dizer naquele dia, assim, dia cansativo dos nossos corres, né? De vai para um lado, vai para o outro. Eu encontrei assim, o ponto, é isso, né? Então é muito legal se reconhecer nesses escritos e o quanto, num tempo em que a gente vive uma exacerbação da individualidade, né? Essa coisa do eu que fiz, de se colocar como um criador, como, né? Essas escritas, elas são anônimas. Não há um interesse, ou pelo menos não há um investimento de quem escreve de fazer questão de dizer que foi aquela pessoa que escreveu, né? Então é muito... parece que vai dando um nó, né, nas nossas concepções, nossas formulações, nas nossas elucubrações sociológicas do que é a sociedade hoje, do que é o fazer, a arte... Quando essas pessoas anonimamente deixam palavras, né, e frases, riscos na cidade, e o quanto isso vai criando uma comunidade do instante ali, né? Eu encontro essa palavra, outra pessoa também começa a encontrar, e de alguma forma gera ali uma identificação ou uma aversão também, né? Porque os afetos são isso, né? Pode ser uma identificação, pode ser um total desidentificação, não gostei, não gosto. Então foi uma pesquisa muito legal de fazer, claro que deu muito trabalho. Tivemos pandemia no meio, bolsa acabou, tempo acabou, mas aí e o prazo estava lá correndo, né? Tinha que acabar. Mas foi um trabalho de escrita, e aí foi um trabalho de escrita prazeroso, porque era a criação de algo que era meu, né? Que estava assim em primeira pessoa. Que foi uma escrita que não deixou de ter um rigor acadêmico, não deixou de ter um compromisso com esse fazer científico, mas que pediu licença para não ser descritiva, para não ser uma escrita como comumente as teses e dissertações são feitas. Então foi muito desafiador e ao mesmo tempo foi muito legal, muito prazeroso. E é muito legal ver como ela está circulando e hoje, né, e tem esse ponto hoje da gente se encontrar e conversar sobre. Então, obrigada. Muito bonito, né, gente? Expressar, bom, eu estou falando aqui porque eu estou na condição de mediadora, tenho o
esse privilégio de poder dizer, né? Muito bonito ouvir vocês falando, muito bonito entender que em cada fala, né, tem vidas, tem muitas vidas, não é? Além disso que a gente já tinha pensado em relação às muitas cidades que habitam ou que são... uma cidade não é uma cidade, né? Elas são várias cidades. Acho bem bonito você falar da cidade como mulher, não é? A mulher no sentido de que a cidade é feminino, né? A rua é feminino, né? E isso é interessante, e sobretudo assim, me vem muito a ideia de que precisar dizer, afirmar esse feminino, né, faz parte de uma história da própria palavra, né? Da própria ideia do que são as palavras. Nós que hoje vivemos um movimento muito forte na linguagem, que é a ideia de que na nossa língua nós não temos pronomes neutros, né? Como a língua inglesa tem, o is, né? Ou como o alemão tem, enfim, outras línguas têm. E isso é bem interessante porque talvez a gente pudesse pensar menos de forma dicotômica, né? Embora seja necessário muito reafirmar esse ligado feminino, não só por uma disputa entre o masculino e o feminino, mas, sobretudo, uma disputa pela diversidade, né, dos corpos, uma diversidade que a gente precisa muito constituir em nome da defesa de todos aqueles e aquelas e aqueles que têm seu corpus violentado na cidade, nos espaços urbanos, sobretudo. E que a gente não pode continuar silenciando. E eu acho muito importante, me lembrei de uma coisa, por sorte, eu tive 15 dias de férias agora, e nesses 15 dias de férias eu resolvi ir para uma cidade que eu não conhecia, que era Bogotá. Né? E lá em Bogotá eu ia muito, fui muito pautada assim, pelo desejo de fazer uma reviravolta no pensamento também, né? No sentido de que, como vocês viram, né, nesse pequeno descrição das minhas atividades, da minha vida, foi sempre muito centrado no conhecimento eurocêntrico, né? Conhecimento eurocêntrico, né? Muito centrado, muito pautado em busca de um conhecimento que estava, enfim, que trazia, que tem a sua importância, mas ele não pode falar sozinho em nome de como se fosse universal. Né? Então, assim, e aí pensei em que Bogotá, que foi uma cidade que teve uma política muito importante em relação aos livros, mas descobri mais que isso em Bogotá, e que tinha a ver também com a minha busca por pensar pensar cosmologias e não mais, né, como diz o mestre, como diz o Nego Bispo, né, que é esse agricultor, pensador contemporâneo que tem tido um papel muito importante para o que ele chama de contra-colonização, né, eu digo chama porque várias outras pessoas chamam de decolonização ou de descolonização, né? Isso tem muito a ver com o conhecimento. E eu tenho me aproximado muito das cosmologias indígenas, e tenho trabalhado muito com o cinema indígena. Mas o que eu descubro, e que cruza com isso aqui também, é que Bogotá é uma cidade onde os muros, as pichações, tudo, e a arte urbana é muito forte. Foi muito interessante de ver a presença indígena, a presença dos movimentos sociais, daquilo que a gente está tão separado, que a gente chama de América Latina, das referências
ameríndias, né? Porque nós sempre estivemos de costas para essa América Latina. E esse movimento de escritos na rua, de desenho na rua, ele foi um movimento que surgiu lá em Bogotá, né, na cidade de Bogotá, a partir da morte de um garoto grafiteiro, que teve uma repercussão muito grande. A polícia matou um jovem de 15 anos porque ele estava pintando os muros, que ele estava desenhando, e acabou que virou uma política pública, né, a partir do movimento da sociedade, da cidade, e agora, inclusive, virou os lugares de vamos dizer assim, criando um circuito turístico, no sentido de visitar a cidade, a passeios, para que a gente veja essas obras, né, dessas pessoas que estão desenhando na rua, que estão pintando, estão grafitando. E tem verdadeiras obras de artes que ocupam grandes edificações, né? Quer dizer, não tem muitas grandes edificações em Bogotá por conta dos terremotos. Acabou de ter um terremoto, né, com um grau, acho que de 6,7, não sei, 6,7, algo assim. Então, assim, você vê que as cidades se cruzam, né, porque tu faz referência de ver esse movimento, a cidade que na Europa era mais, assim, se fala desses trabalhos de rua, de arte de rua, é Berlim. Depois a gente vai ver em São Paulo uma presença muito forte. E nas nossas cidades ainda, vamos dizer, esse reconhecimento ou essa instituição, não sei nem se é o caso da instituição, mas essa abertura para esses escritos, para esses desenhos, para essa arte, ela vem ganhando corpo há muito pouco tempo, né? Como, por exemplo, acontece como se chama essa atividade que tem aí agora anual, e que vem várias pessoas, enfim. Concreto. Festival concreto. Festival concreto. Festival concreto, que tem dado um aporte, né? Super assim, legal. não só abrindo espaço para essa produção, mas efetivamente fazendo dessa produção que ela seja apoiada, né, no sentido institucional e de, inclusive, de algum tipo de aporte de recursos para isso, né? Então, assim, é uma coisa que sai como algo, né, que foi motivado, que sofreu muitos, né, como a música também, no caso da música, a música funk, né, os MC, as musicalidades das periferias, né, que ganham hoje, né, uma repercussão, um trabalho já bem mais reconhecido, né? Então, eu queria, não sei se já terminando, né, mas eu queria muito agradecer de novo, de coração, a essa fundação, já falei da Luísa, né, Luísa? Que contribuiu imensamente para a minha pesquisa, e aí era isso que eu ia dizer, se a gente pode abrir. Primeiro, agradecer pela apresentação, né? E eu queria falar o que tocou, porque tem uma coisa que atravessa. Tem várias coisas que atravessam as 3 formas de narrar Fortaleza, que está aqui, né? Eu acho que uma delas é o transporte, que é uma de bicicleta, outra de skate, outra a pé. Né? Mas eu acho que tem uma outra coisa que é a forma de narrar, de apresentar essa cidade, mas por aquilo que pode ser, eu digo entre aspas, concebido socialmente como aquilo que seriam as más qualidades. Não estou dizendo que seja. Né? Ou seja, vocês mostram aquilo que, seja pelas escritas de rua, seja pelo grafite, ou seja pelo rock, aquilo que translide. E aí o que eu queria, para poder pensar um pouquinho, na verdade, como que
apresentar a cidade a partir desse olhar daquilo que não é entendido como positivo, né? E aí tanto socialmente, para isso também tem tudo, como academicamente. Uau! Começa? Olha, muito legal a observação das formas de andar, né? De percorrer a cidade. E são 3 formas que também são não convencionais, que são perseguidas, né? Andar a pé, andar de skate, andar de bicicleta, que tem a ver com cidade anônima, que tinha uma outra temporalidade, né? Que é o não andar de carro. Acho que a gente vai percebendo a cidade por outro olhar também. E falar sobre o grafite mesmo, ele recentemente ele é mais aceito, né? A Bia falou aí do Festival Concreto e também tem uma discussão que é belo, que está embelezando a cidade. Eu discuto muito sobre isso, porque a ideia do grafite é botar também o dedo na ferida, né? É transgredir. Nem sempre o muro é autorizado. Então, ele vai te mostrar, pode te mostrar o que é belo, mas pode te mostrar as fissuras. Ele, às vezes, usa, né, dessas fissuras, dessas rachaduras da cidade para compor essa imagem. Então, eu acho que o que transgride, o que sai da linha reta, o que é linha de fuga, muitas vezes mostra as potencialidades. É como se, quando a gente conversa sobre o que foge, a gente abrisse a possibilidade para tudo. Então, é um momento em que a cidade se desfaz e que a gente pode recompor. É um momento dessa linha de fuga. Então, acho que interessa tanto para mim, enquanto pesquisadora, por isso. Por ter a oportunidade de construir junto essa cidade e de mostrar o que foge, porque tem um autor que eu trabalhei, que é o Bruno Latour, que ele vai falar que às vezes no erro, às vezes do que foge, que a gente consegue perceber que nada faz sentido. Né? A rua, o semáforo, tudo parece organizado, tudo parece ordenado. Mas, na verdade, é uma ordenação que a gente vai colocando, que ela é, às vezes, arbitrária. Mas, muitas vezes, a cidade não faz sentido. E que bom ela não fazer sentido, porque ela vira pulsão, vira vida. Na academia, eu acho que existe também um embate político. O embate político, no meu caso, para escrever em primeira pessoa, porque a gente tem um paradigma da objetividade na academia. Então, você começar a escrever uma escrita que também é autobiográfica, e a gente precisa o tempo inteiro falar, tem rigor, tem rigor, tem rigor. E tem muito rigor, né? E toda pesquisa ela é autobiográfica, não existe isso. Todo mundo pesquisa algo que lhe afeta, algo que lhe toca, né? E aí o afeto não só no sentido do que te agrada, mas também o que te desloca, o que te incomoda, né? O que te atravessa de alguma forma. E a metodologia que eu uso, que é a pesquisa autobiográfica, que trabalha com as histórias de vida, também muitas vezes não é bem vista, não é bem quista, não é bem aceita, porque ela não trabalha com o paradigma da objetividade. Então, é um embate político também, a gente pensa até em quem chama para a banca, para trazer esse olhar dessas pessoas que têm essa abertura para o novo, que têm essa abertura para o que foge, porque o que foge incomoda. Né? O que foge te tira da tua zona de conforto, então vai incomodar. E eu acho que a gente faz pesquisa para isso também, para trazer esse incômodo. Só porque eu fiquei pensando, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? Inclusive, acho que foi semana passada, eu apresentei, falei um pouco desse trabalho para um grupo de estudo de uma das professoras, né, que participou da banca, porque é isso, a gente tem que saber quem vai escolher também para a banca, né? E aí ela pediu para participar e foi muito legal. E aí uma das estudantes que estava lá presente é advogada. E aí ela, quando foi falar, ela disse assim, muito legal o trabalho, tá, mas você tem medo? Porque, assim, isso você tá mostrando, né? Você divulga as imagens, você mostra. Isso é crime, né?
Porque riscar o pai, ela citou a lei, riscar o patrimônio, tá? Você nunca teve medo? Eu falei, agora eu tô. Que até então eu nunca tinha tido, né? Nunca tinha pensado nisso. E aí nunca tinha pensado, né, nisso. E eu acho que não pensei nisso, porque enquanto a Alessandra estava falando, fiquei me lembrando do que Mona também comentou. A gente falou, talvez, compartilhou aqui trechinhos da nossa biografia. Mas eu acho que já deu para perceber que nós não somos mulheres convencionais, né? Então eu acho que inevitavelmente as nossas escolhas também não seriam convencionais. Então, falar de cidade, falar de rock, falar de arte urbana, existem várias entradas, né? E nós escolhemos a que tem a ver com também a nossa maneira de talvez enxergar o mundo, né? Acho que não respondi, mas respondi. Eu acho que a relação com a música, a cidade e a música, né, é uma vontade muito de se fazer ouvir. Né? É aí que entra um certo ressentimento, né, que perdura até hoje, dos artistas que fazem música. A música não existe se as pessoas não ouvirem. Né? Pelo menos quando a gente compõe, quando canta, a gente quer se fazer ouvir, a gente quer que isso ecoe, a gente quer que isso chegue em mais pessoas. Isso é muito difícil na cidade até hoje. Né? Então, acho que tem desde essa época, tem essa, digamos assim, essa luta por se fazer ouvir, por querer chegar nas pessoas. E aí fica aquela coisa de santo de casa, que não faz milagre, aí entra na coisa do colonialismo cultural, do que vem, né, enfim, de fora. Tem uma outra relação aí, eu acho, que se abre, né, dessa dificuldade, que assim, já melhorou muito, mas está muito longe ainda, né? A gente tem meios de comunicação que não escuta a nossa música, que não reproduz a música, né? A gente tem tantas formas na cidade de ouvir, desde você entrar no supermercado e você tem ali um som ambiente, você escuta música do mundo todo. É difícil, você não escuta música do Ceará. Aliás, é muito difícil você escutar música feita, produzida, criada por artistas cearenses nas rádios, enfim, nesses ambientes. Né? E ao mesmo tempo tem uma abundância de produção musical, né? Desde aquela época, tanto é que a Massa Feira mostrou isso, né? Quando mais de 40 artistas participaram daquele evento, aquela ocupação no Zé de Alencar, e depois fomos para o Rio, gravados por uma multinacional, né? Que é uma coisa inusitada, que jamais se repetiu. E não vai acontecer de uma multinacional levar 40 artistas, botar no hotel, a gente ficar um mês lá gravando, né? É muito interessante quando o Russo Passapulso do Baiana System, ele quando conheceu o Ednardo, ele falou, eu estava junto, e ele falou assim, cara, era muita gente, era muito mais gente do que a Tropicália. Era gente demais, é incrível como eram muitas pessoas, né? Então tem essa relação de que na época a gente se apresentava nos teatros, nesses lugares, e cantando músicas que a gente escrevia, né? Não era o que se passou a chamar de cover, né? Depois era tudo música. Hoje a gente fala muito, né, do autoral. O autoral virou quase um gênero, né? A pessoa faz autoral, é quase um gênero musical, né? Porque são músicas próprias, e a gente fazia isso já na época, né? Tinha essa relação, e tinha um público, esse público que ia para o Teatro de Arena, da Crédito, esse público que ia para o Teatro da Insetur, né? E a gente cantava muito a cidade, sempre com muita ironia, né? Tem uma música chamada Do Outro Lado da Cidade, né? Eu tenho uma música no meu último disco que se chama Cidade Blues, aí já dá o tom, né? Cidade Blue é uma coisa melancólica e triste, já está ali. É uma música, uma letra bem autobiográfica também. O nome o título do meu disco, do último disco, é Cidade Blues, Rock nas Ruas, sempre enfatizando realmente essa relação com a cidade, né? É bem amplo e tem muita coisa para se falar. Acho que a Fundação acerta mais uma vez, sabe? Trazendo esses eventos. Acho que é muito importante. E também, a Lara falou uma coisa muito válida, tem ela ali, né? Que é como se fosse um filho. A gente está vendo aqui
criança linda vindo aí também da professora. Hoje ninguém pega, tô fazendo a pós, eu também a minha sensação, ninguém vê mais aquela postura, né? Aquela postura mais hoje digital. Eu queria só, não li os trabalhos, só vi no dia, fiquei feliz que eu vi a cantora, que é muito conhecida, né? E as professoras. E eu lembro que uma grafiteira caiu de um... Eu fiquei muito assim, quando ensino adolescentes, e o grafite há tempos atrás era muito demonizado. Ainda é muito, mas já ficou uma coisa mais... Já tem aceite. Sim. Ali na rotatória da Aerolândia, teve no concreto uma ação ali, que nós levamos o pessoal. Já fiz assim, o meu trabalhinho assim. Queria saber como é que foi o campo, porque essas duas pesquisas elas são muito primas, né? Aí eu queria saber, assim, em poucas palavras, o campo, o bairro, ela ser skatista, achei tão interessante. E eu conheci a Lara também mais da área da arte, né? Da eventos artísticos. Aí eu vejo assim, eu queria saber como foi o campo, eu fiquei imaginando aqui, do Enxame, da Glória de Oz. Fiquei pensando como é que elas iam nesses lugares. Eu queria só um canto plateia, porque a gente não tem noção, né? Sim. E hoje nós conhecemos mais a cidade por causa do Uber. Até então, eu que não tenho carro, eu só conhecia pelas ruas, 13 de Maio, Pontes Vieira, Visconde Rio Branco. Hoje não. Quando eu vou para Soqueróis, o Uber vai para outros lugares, eu já tenho noção como é a cidade. E pelo Google Maps também. Antes eu não tinha noção do drone, né? A cidade, a gente não tinha noção como era a cidade. Eu acho isso muito válido hoje, desse novo conhecer. Era essa a minha dúvida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada pela pergunta. Obrigada pela pergunta. Vou? Por favor. Sobre o campo, eu acho que fazer pesquisa de campo te transforma muito. É muito, para mim, faz muito sentido. Eu conheci a cidade de skate, essas ruas, né? Eu ia atrás de onde tinha alguma pista de skate, então andei na cidade toda, já conhecia. Não tinha medo de andar na cidade e no projeto Cidade Anônima também eu andei em tudo quanto é canto da cidade, né? De Messejana até Caucaia, e muitas vezes eu ia sozinha, e é uma experiência que também te traz, você se sente empoderada, como eu estava falando, porque a rua, apesar de ter o nome feminino, a rua, ela é um pouco hostil para a mulher. É um pouco hostil. Então, nem sempre a gente se sente segura de estar na rua, de estar sozinha na rua. A experiência de estar com o skate me trazia uma companhia. Uma companhia também que me defendia, era um escudo. Então, acho que eu fiquei mais destemida por conta disso, dessa experiência anterior. E quando eu fui fazer a pesquisa de campo, eu fui para os mais variados lugares. Desde o Mundubim até... andei na praia de Iracema, mas também fui para o Dragão, fui para vários pontos diferentes da cidade, porque o que é que eu fiz com os meus sujeitos? Eu falava assim... Eu fiz uma entrevista narrativa com eles, mas eu queria fazer nos espaços que eram espaços de afeto deles. Então, perguntavam, onde é que é o teu espaço de afeto? Ah, é no Moura Brasil, o meu espaço de afeto, mas eu acho que você não vai para lá. Aí eu vou. Eu vou. Aí a gente vai se encontrar, então, em frente a um galpão, lá no Moura Brasil, e aí a gente vai fazer a entrevista lá, pode ser? Eles me desafiavam. Pode, vamos. Sentado no chão, pode ser? Pode. Vamos lá. Porque É o mesmo Arraial. é o bairro Moura Brasil, que fica Bairro ali Moura Brasil. perto do Pirambu. E aí o que acontecia, né, nesses espaços? A fala dos sujeitos ganhava outra dimensão. Elas ganhavam... mais contornos. Eu já tinha conversado com eles em outros espaços, nas intervenções que eles estavam fazendo, que nem sempre era um lugar de afeto,
Mas quando a gente ia para o lugar de afeto, eu notava que as narrativas elas ganhavam outro contorno. Elas ganhavam história de vida, história com a avó, elas ganhavam mais emoção, elas ficavam mais viscerais. Então, para mim foi muito importante, e aí foi pré-pandemia, acho que teria sido difícil na pandemia fazer isso, mas foi muito importante para mim ir para todos esses espaços. Eu ia, me deslocava de ônibus, chegava até lá, encontrava os lugares, encontrava com esses sujeitos que estavam lá, fazia essa conversa, esse bate-papo nos seus espaços de afeto. E a gente ia, e eu ia também descobrindo de outra forma a cidade também, né? Então, entrava na casa das pessoas, tomava um café, comia um bolo. Então, isso foi bem importante, né, para a pesquisa de campo e fez com que eu achasse que as categorias prévias que eu estava trabalhando não faziam mais sentido. Agora eu preciso trabalhar as emergentes, as do campo. Então, o campo mudou totalmente minha pesquisa, me fez rasgar o que eu já tinha começado a escrever e começar tudo de novo. É realmente importante. O meu campo, ele não tinha uma delimitação definida, né? Tanto que aqui no livro eu divido em caminhos de deriva e em caminhos de intenção. Os de deriva era quando eu estava, como o nome evoca, eu estava indo fazer outra coisa e eu encontrava o meu objeto, né? Então eu tirava foto, parava, notava qual era aquele, estava sempre andando com um caderninho, né? Que até hoje, onde é que estava aquela palavra, enfim, algum insight que tinha vindo. E os de intenção era quando hoje eu vou sair de casa e vou chegar, tinha um ponto de partida e um ponto de chegada. E aí o caminho eu ia fazendo, né? Ou então mudava o caminho que eu sempre fazia todo dia. Eu sempre deixava minha filha na escola por um caminho, eu tentava mudar, porque era uma busca por encontrar essas palavras, né? E acompanhar as que já estavam feitas. Então o campo ele foi dessa forma e ele acontece até hoje, assim. A pesquisa não para, né? Ela não parece que a gente tem que, né, dar alguns pontos finais que ela precisa entregar, mas ela continua acontecendo. Então, essa semana eu me vi, inclusive, mudando meu caminho para a escola, porque eu tinha visto na semana anterior algumas frases que eu queria, né, parar com mais tempo e olhar, então ela se faz, o campo aconteceu na rotina, no cotidiano.